Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos finalizar a implementação do componente delete para um técnico. Então bora para o código. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui então o nosso técnico delete, o componente dele, vou abrir o TypeScript dele, vou dar um duplo clique aqui nele, beleza? Vou abrir os services do nosso técnico aqui também, então abrir o serviço dele. E aqui eu vou criar um método então delete. Então, delete, ele vai receber um ID como argumento. Eu vou colocar aqui que ele é de um tipo N, pode ser um string ou inteiro. E nós vamos retornar aqui um observable. Aí, esse observable agora vai ser void, abre e fecha chaves. E aqui nós vamos pegar a URL. A URL é a mesma URL para criação, né? Então, a gente pode pegar essa URL aqui, ou para atualização, na verdade. A gente pode pegar essa URL aqui, passando apenas o ID ali como parâmetro, né? Beleza, criamos aqui. E agora nós damos um return, então, this.http. Aí nós temos o método delete. Delete, o retorno é void, e a gente passa aqui a URL que nós temos ali como parâmetro. Uma vez que o ID ele já está na URL, a gente não precisa passar nenhum argumento no corpo dessa requisição, né? Então vamos voltar lá para o TypeScript do nosso técnico delete. E vamos utilizar desse método que nós criamos aqui no service. Então aqui eu vou criar então um método que eu vou chamar de delete. Tá, ele não recebe nada como parâmetro, ele retorna um void e nós vamos chamar o nosso service. Então this.service. Aí nós temos o método delete lá, né? Agora a gente tem que passar o ID que nós pegamos lá da URL. Então o ID vai ser this.idTech. Aí nós vamos nos inscrever nesse método subscribe, vamos aguardar uma resposta, né? Ótimo. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, se der tudo certo, a gente vai voltar lá para a página de navegação de listagem dos técnicos e vai passar uma mensagem de sucesso para o usuário. Então eu posso pegar esse this router aqui, passar ele aqui, e aqui eu vou colocar assim, ó, this.service.message, vou chamar ali o nosso método message lá no nosso serviço, né? Passando como parâmetro aqui, técnico, vou colocar assim, técnico deletado com sucesso. Maravilha. Só que se ele der um erro aqui, eu vou capturar esse erro então, vou colocar error e vou chamar a nossa funçãozinha aqui. Eu vou dar um console log no nosso erro, só para ver o que ele vai chegar aqui pra gente, caso ele der um erro, né? Então, lá no nosso botão de delete, que está no HTML, a gente vai colocar uma ação para ele. Então, quando ele for clicado, a gente chama o nosso método delete lá no TypeScript. Vamos voltar lá para o nosso front, então, e vamos fazer o teste. Vamos aguardar ele recarregar aqui. Eu vou clicar aqui em técnico para ele listar os técnicos. E vou tentar deletar aqui, ó, o Tim Berners-Lee. Então eu vou clicar para deletar aqui, ele trouxe o ID 5 para a gente, né? E eu vou clicar em deletar. Se tudo der certo, ele vai voltar para a gente uma mensagem que deu sucesso, só que aqui ele deu erro, porque ele não voltou para a tela anterior e não apresentou nenhuma mensagem, né? Então a gente vai vir aqui no console e a gente vai verificar o erro que ele deu. Ele deu um erro HTTP error response. Então aqui, ó, deixa eu verificar. Ele deu assim, ó, técnico possui ordens de serviço, não pode ser deletado. Então a gente não pode deletar o Tim Berners-Lee. Beleza, vamos voltar lá e tentar deletar então outro técnico, o Alan Turing. Então vou clicar aqui e vou deletá-lo. Ele deu o mesmo erro, deixa eu ver aqui. Ele deu o mesmo erro, porque esse técnico tem ordens de serviço lá na minha API. Beleza, agora eu vou fazer assim, ó, eu vou criar um novo técnico então, pra gente ver. Eu já estou com o gerador de CPF aberto aqui. Já estou. Então eu vou pegar esse CPF aqui. Vamos voltar no nosso front. Eu vou colocar aqui teste, delete. O CPF eu vou colocar aqui. O número, como eu já vou deletar, eu vou colocar um número qualquer. Beleza. Eu vou criar então. Ele criou para mim. Eu vou clicar aqui na paginação e vou tentar deletar aqui esse teste delete. Então clicando aqui para deletar. Ele deletou, técnico deletado com sucesso. E aquele técnico que eu acabei de criar já não se encontra mais aqui na nossa lista.
Então, o método delete ele está funcionando de forma correta. Só que a gente precisa fazer o quê? Pegar o erro de que quando nós não podemos deletar um técnico porque ele tem ordem de serviço e passar para o usuário de forma personalizada também. Então, a gente pode pegar aqui, ó, a gente tem error e o campo error. Então, a gente pode pegar assim, ó. Vamos pegar esse trecho aqui, ó, possui ordens de serviço. Então, a gente vai voltar lá no nosso TypeScript, voltando aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma validação aqui então. Se o nosso err.error.error.match, então a gente vai verificar se ele tem esse trecho de código aqui, a gente vai dar um this.service, chamando aquele nosso método message. Aí nós passamos o próprio erro aqui para ele, né? A gente pode pegar aqui err.error.error. A gente passa como parâmetro o próprio erro aqui. Ponto e vírgula, deixa eu só organizar o código aqui. E vamos verificar se ele vai apresentar a mensagem para a gente do jeito que a gente espera agora, né? Vamos clicar aqui para deletar o Valdir, então. Deletar. Ele trouxe, ó, técnico possui ordem de serviço, não pode ser deletado. Ok. Cancelar, ele vai voltar aqui. Maravilha, então o nosso método de delete foi implementado. Nós temos um CRUD completo agora do nosso técnico. Create, delete, update, né? Temos o read também. E para esta aula, então, era isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai começar a implementar, então, o CRUD para o nosso cliente agora, tá bem? E como o cliente ele tem os mesmos campos aqui do técnico, eu sugiro que vocês tentem aí, por conta própria, implementar antes de assistir às próximas aulas, tá bem? Fica como uma tarefa aí para vocês. Bom, espero que tenham gostado dessa aula. Um forte abraço. Até mais!